é o projeto 3S? Ele é um projeto que trabalha a questão da educação ambiental do morador de condomínios residenciais de Londrina, são condomínios, né, verticais, sobre como fazer a gestão do resíduo que ela gera dentro de casa. Devo lavar, não devo lavar, aonde eu coloco, qual é o melhor recipiente? Realmente eu preciso comprar esse produto que vai gerar esse resíduo? Será que eu não posso ter um comportamento ambiental mais consciente, no sentido de não precisar comprar e não precisar gerar esse resíduo? Então, todas essas questões, né, que vai desde a não geração, passando pela questão do reuso, reaproveitamento e destinação adequada. Mas por que condomínios? E por que só esses moradores? Porque a cidade de Londrina é muito verticalizada. Então, quando a gente consegue atender microcomunidades, que são esses prédios, e que já tem uma gestão organizada, já tem, às vezes, ali um gerenciamento, que tem regras e normas, né? Já tem uma estrutura, e os moradores já convivem em coletividade, é mais fácil, inclusive, você inserir novas práticas e comportamentos. E o que significa, né, cada S do projeto 3S? Vem de sensibilização e separação seletiva. Sensibilização porque a gente faz esse processo de educação e de sensibilização no sentido do olhar para esse resíduo, porque muitas vezes a gente não gosta de lidar com resíduo. Resíduo é uma coisa que a gente coloca o mais rápido possível para fora de casa. E a gente não quer nem ter uma interação com ele. Por quê? Porque ele incomoda. Então, a gente precisa passar por esse processo de olhar para esse resíduo e dizer, tá, se eu gerei isso tudo, como é que eu faço para minimizar o impacto que isso tudo vai gerar? Como é que eu faço para que isso tudo gere valor para outras pessoas que estão envolvidas nessa cadeia ainda de resíduos? Que no nosso caso são as cooperativas, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social e que dependem desse resíduo para gerar renda, né? E sobreviver. Então, a sensibilização é o primeiro S. Depois a gente vem na separação seletiva. Porque eu posso simplesmente colocar ele de qualquer forma e destinar ele. E vai parar num aterro que vai gerar custo público e não vai gerar esse círculo virtuoso de uso desse material em novos processos produtivos. Para que ele tenha valor, eu vou precisar separar ele adequadamente. E a gente traz uma separação para além da tradicional tripartite, orgânico, rejeito e reciclável, mas esse reciclável se desdobra em resíduos que terão acesso a outros que a gente chama de canais reversos, né? Outros direcionamentos numa logística reversa. Nós criamos algumas subcategorias de separação. Então, eu vou dar um exemplo. O vidro, que hoje entra na coleta seletiva, no 3S, ele é separado dos demais resíduos. Mas por que a gente separa? Porque a gente não entende que existe toda uma logística e um transporte muito além da nossa casa. Você sai e joga ele num saco. Aí no prédio, aquele saco vai parar num depósito maior. Daquele depósito maior, aquele saco é jogado num caminhão. Daquele caminhão, aquele saco é jogado depois num monte de resíduo, dentro da cooperativa. Aquele monte de resíduo, ele vai depois para uma esteira. Ou seja, o risco de quebrar um vidro misturado com outros materiais é gigante. O problema da esteira ficar truncada, né, de dar um problema ali operacional na esteira, até o problema de corte. Então, o vidro ele é colocado separado. Uma outra questão da separação seletiva que o 3S faz é o óleo. Então, o óleo hoje em Londrina, você não tem uma obrigação de separar o óleo. E nos condomínios a gente colocou bombonas de óleo, porque a gente sabe que se você descartar o óleo na água diretamente, isso vai acabar gerando problemas para corpos d'água e recursos hídricos que são escassos, né, e finitos. Então, e você falou um pouquinho sobre o projeto, como que se deu essa ideia de iniciar o projeto e quem ajudou você a construir o projeto 3S? Foi construído a muitas mãos e áreas de conhecimento. Nós temos a professora Verônica, que coordena o Clube da Caçamba e que está conosco desde o começo nessa estruturação, professores do design que construíram para a gente todo um material de comunicação que ajuda muito nessa sensibilização. Nós temos um professor da área de direito que nos ajuda com essa legislação, quer dizer, toda a cidade tem uma legislação municipal. Resíduos é tratado por município. Temos professora também da área de enfermagem, que vai trabalhar mais a questão aí dos resíduos de saúde, para os alunos entenderem que resíduos de saúde têm tratamento e destinação diferenciada, né? Então, a gente tem um conjunto de professores que pensou como que nós podemos contribuir para a cidade de Londrina, que a gente possa, de alguma maneira, mudar essa realidade de uma separação de resíduos equivocada. Então, é uma forma da gente levar o conhecimento para dentro de onde a pessoa mora. Então, foi uma equipe é um trabalho muito coletivo, né, muito assim, alinhado, para que a gente possa construir e contribuir com a cidade.
esse projeto ele é aberto para outros estudantes, né? Mas vocês têm alguma seleção para quais cursos vocês aceitam para o projeto? Enfim. O projeto 3S está aberto para todo e qualquer estudante da UEL, do primeiro ao último ano, que mora em condomínios. E aí a gente tem um processo seletivo que nós ofertamos vagas. Então os alunos se inscrevem no edital, são todos voluntários, e cada aluno vai trabalhar no prédio onde ele mora, sendo então um agente de disseminação de informação ambiental e de apoio ao gestor do condomínio. Porque às vezes o próprio síndico, ele não tem informação, ele não sabe o que fazer, nem como fazer. Então, primeiro a gente capacita esse estudante com uma formação que a gente chama de módulo 1, de 18 horas, e a partir dessa capacitação é que depois o aluno vai trabalhar no condomínio onde ele mora, né? E essa capacitação é importante para que ele tenha, inclusive, segurança do que falar, como falar, e saber dar o direcionamento técnico adequado. Qual o principal resultado que o projeto ele tem gerado na universidade e nos condomínios? Um projeto de extensão como esse, ele tem várias contribuições. Por exemplo, para a universidade, a contribuição de estar ofertando horas de extensão. Então, um primeiro impacto é a gente estar contribuindo para que a universidade possa ofertar atividades de extensão e o nosso olhar da extensão foi exatamente esse, que qualquer estudante possa cumprir. Porque tem estudantes que têm dificuldade de cumprir, porque trabalha o dia inteiro, porque estuda e trabalha, porque ali ele vai cumprir na casa dele, quer dizer, no prédio dele. Então, não tem essa, é uma facilidade de realização da EX. Para a comunidade, essa primeira rodada, que nós atendemos 69 condomínios e 32 mil moradores que moram nesses condomínios, 92% dos síndicos disseram que o projeto ajudou e contribuiu muito para a gestão de resíduos. Contribuiu muito para melhorar a qualidade da separação, para trazer informação para a própria gestão e para o gestor e para os moradores. Então, a gente está levando um conhecimento sobre a temática que deveria estar disponível para todo mundo, mas que não está. Muitos moradores acabam levando essa informação para a empresa que trabalha, sabe? Nos procurando e dizendo assim, nossa, vocês não podem levar essa informação e esse projeto para a minha empresa, né? Então, a gente ainda não abriu essa possibilidade, porque temos ainda muitos condomínios para atender e atingir. Qual foi a experiência mais desafiadora que a senhora passou, assim, nesse processo de coordenar o projeto, de criar ele e de ajudar os alunos, né? Então, tem vários desafios, né? Até desafios internos na própria universidade, porque, assim, nós temos poucos bolsistas e coordenamos um grupo muito grande de alunos. O outro desafio é dos próprios síndicos, porque tem síndico que o aluno quer fazer, leva o material, leva toda a explicação, porque a gente tem todo o ofício, todo um trabalho, sabe, bem estruturado, e o síndico não deixa, não quer. Então, a gente teve vários síndicos que, num primeiro momento, eles negaram. E entra a equipe toda multidisciplinar do 3S, que vai contactar o síndico e vai explicar para ele por que é importante, né? E que vai ajudar, inclusive, a gestão do condomínio dele, vai facilitar a vida dele como síndico, né? E mostrar para ele que nós estamos ali como universidade para apoiar o prédio dele e não, de nenhuma maneira, para fiscalizar e nem criticar o que vem sendo feito, mas para ajudar a melhorar esse processo de gestão de resíduos. O que a senhora modificaria no projeto? A gente já identificou assim, algumas possibilidades de atuação ampliada. Por exemplo, hoje nós não trabalhamos com crianças. E alguns alunos já trouxeram feedback que seria interessante a gente ter um trabalho direcionado para as crianças, um material específico. Assim como a gente tem os cartazes que vão, né, nos elevadores, nos pontos de coleta de resíduos, seria interessante criar um material exclusivo para as crianças. Mas a gente ainda está desenvolvendo esse material. Uma outra questão que a gente precisa fazer é um acompanhamento pós-implantação do projeto. Os resultados estão durando ao longo do tempo, né? Como que está sendo isso? Os moradores realmente mudaram o comportamento? Ou é só mudaram a ação por alguns momentos? O quanto essa intervenção é duradoura em termos de mudanças de hábitos, atitudes e comportamentos dos moradores? A gente já começou a fazer, mas a gente precisa potencializar. E também seria interessante se a gente tivesse outras parcerias para a gente até ampliar esse projeto, né? Hoje a gente conta na impressão dos cartazes com a parceria do grupo Ayoshi. Mas se a gente tivesse mais recursos, talvez a gente pudesse atender mais condomínios, né? E envolver mais estudantes. E talvez, acho que um último desafio que eu gostaria muito de trazer para o projeto é como que o aluno pode usar os conhecimentos do curso dele especificamente. A gente tem aluno de todos os cursos. A gente tem aluno de música, a gente tem aluno de engenharia elétrica, a gente tem aluno de psicologia, né? Nós temos alunos da administração, da contabilidade. Como que o aluno pode usar para potencializar a ação dele no prédio? Como essas habilidades, né? O aluno de música poderia, às vezes, criar um jingle, né, para o projeto. Né? O aluno de psicologia, talvez,
pudesse pensar em algumas ferramentas para fazer uma melhor análise de comportamento, como é que cada área poderia estar contribuindo melhor com essas habilidades? Eu acho que esse é um desafio e também é algo que a gente tem que pensar. Só para finalizar, eu gostaria de saber se você tem algum recado para nós do Clube da Caçamba, se você tem alguma contribuição aqui para fazer para a gente. Eu adoro o trabalho de vocês, eu acho maravilhoso, vocês contribuem muito, inclusive, muitos dos materiais que vocês fazem, a gente usa no processo de sensibilização dos moradores. Em alguns momentos, vocês produzem vídeos incríveis, né? Para rede social, e a gente usa esses vídeos e compartilha nos grupos de WhatsApp dos moradores como uma forma também de trazer mais um material para uma reflexão dos moradores. Então, eu sou muito fã de vocês, espero que vocês continuem produzindo materiais importantes e valiosos por muito tempo. Obrigada, professora. Qual